Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre dízimas periódicas. Para esta aula, trouxemos as dízimas periódicas compostas. Então, vamos lá. Então, o que é uma dízima periódica composta? Então, as dízimas periódicas compostas são assim chamadas quando após a vírgula existe um numeral, esse numeral que não repete, ele é chamado de não periódico. Então, por exemplo, tiver 0,3555 infinitamente. Então, perceba que aqui existe um numeral não periódico. Esse número 3, ele é não periódico. Por que não periódico? Porque ele não repete. E temos o 5, que é o período. O 5 está repetindo infinitamente. Então, toda vez que nós tivermos um numeral após a vírgula e esse numeral ele não repetir, ele vai ser chamado de não periódico. E toda vez que tivermos um numeral após a vírgula que esteja repetindo, ele é chamado de período. Então, nesse caso aqui, esse numeral 3 ele não repete, o número 5 repete infinitamente. Então, temos um numeral não periódico nessa dízima periódica. Nesse caso, essa dízima periódica é chamada de composto. Nós vamos pegar aqui o 0,3555 infinitamente. Aí nós vamos encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica. Então, partimos do numeral não periódico, que é o 3, e chegamos no numeral periódico, que é o 5. Formamos o número 35. Aí, o que nós faremos agora? Nós vamos subtrair o numeral não periódico. Então, menos 3. Então, 35 menos 3. Agora, vamos lá. Para cada algarismo periódico, nós colocamos um 9. Como só temos um algarismo repetindo, que é o 5, colocamos um 9. E para cada algarismo não periódico, nós colocamos um 0 aqui no denominador. Então, repetindo, para cada algarismo periódico, colocamos um 9 no denominador. E para cada algarismo não periódico, colocamos um 0 no denominador. Aí ficando assim, 35 menos 30 dá 32 sobre 90. 32 e 90 dá para simplificarmos. Dá para nós simplificarmos por 2. Vai dar 16 e aqui vai dar 45. Essa é a fração geratriz. Exemplo de número 2 agora. Vamos colocar 0,25 e aqui 4 infinitamente. Agora eu tenho dois algarismos não periódicos, é o 2 e o 5, e o 4 é o algarismo periódico, que vai repetir infinitamente. Então vamos encontrar a fração geratriz, vamos partir do numeral não periódico, que é o 2, até chegar ao 4, que é o número periódico. Então ficando assim, 254 menos o numeral não periódico, que é o 25. Então, menos o 25. Sobre, para cada algarismo periódico, coloco um 9. Como só temos um algarismo repetindo, vamos colocar apenas um 9. E para cada algarismo não periódico, colocamos um 0. Como temos dois numerais não periódicos, colocamos dois zeros. Façamos a subtração. 4 menos 5 não pode. Peço emprestado para o 5, fica 14, menos 5, 9. Aqui era 5, emprestei 1, ficou 4. 4 menos 2 dá 2. E esse 2 menos nada vai dar 2 sobre 900. Então, ficou 229 sobre 900. Então, essa aqui é a fração geratriz. E no exemplo de número 3,
Vamos colocar assim, 0,143. E aqui vai ficar 25, 25, 25. Agora no exemplo 3, como encontrar essa fração geratriz? Então vamos partir do numeral não periódico, partindo do 1, até chegar ao numeral periódico, que é o 25. Então vai formar o numeral 14.325. E vamos subtrair a parte não periódica. A parte não periódica é o 143. Dividido. Aí nós veremos no denominador. Para cada algarismo periódico, temos 2 algarismos periódicos, que é o 25, está repetindo o 2 e o 5. Vamos colocar o 9, então vai ficar 9, 9. São 2 algarismos repetindo, então 2, 9. E para cada algarismo que não repete, nós vamos colocar um 0. Como temos 3 algarismos que não repetem, vamos colocar 3 zeros. Encontrando agora a fração geratriz, vamos subtrair. 5 menos 3 dá 2. 2 menos 4 não pode, pede emprestar por 3, 14 menos 4, 8. E aqui ficou 2 menos 1 dá 1. E aqui o 14 menos nada vai dar 14. Sobre 99.000. Essa aqui é a fração geratriz. Agora nós faremos a demonstração das frações geratrizes dessas dízimas periódicas. Então, primeiro, exemplo de número 1. Exemplo de número 1, nós temos 0,3555 infinitamente. Então, primeira coisa, nós chamaremos essa dízima periódica de x. Vamos chamar ela de x, vai ficar assim. X é igual a 0,3555. Isso aqui infinitamente. Vou tirar aqui as reticências para ficar melhor. Nós sabemos que isso aqui está repetindo infinitamente. Como nós resolveremos isso aqui? Então vamos lá. A primeira coisa que temos que fazer é fazer com que essa vírgula ela alcance o período. Então essa vírgula tem que ficar antes do período. Se o período é 5, essa vírgula vai ter que alcançar aqui uma casa decimal. Então, se ela avança uma casa decimal, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então, quando eu faço uma multiplicação por 10 de um número decimal, a vírgula avança uma casa para a direita. Então, a primeira coisa que temos que fazer é fazer essa vírgula avançar uma casa decimal, ela tem que ficar antes do período. Então, vai ficar entre o 3 e o 5. Então, multiplicando por 10. 10 vezes o x dá 10x. 10 vezes, quando eu multiplicar esse número agora por 10, essa vírgula avança uma casa decimal, fica 3,555. Ok. Vou guardar essa informação aqui. Agora, eu pego esse numeral aqui, e vou fazer com que a vírgula agora alcance o número periódico, nesse caso 5. Então, essa vírgula, para poder alcançar o número periódico, que é o 5, ela vai avançar uma casa decimal. E aí eu multiplico por 10 novamente. 10 vezes o 10x dá 100x. Quando eu multiplicar aqui por 10, essa vírgula avança uma casa decimal, fica 35,55. Como eu tenho 3 5 após a vírgula aqui, lembrando que isso aqui é infinito, então eu tenho o 5 repetindo infinitamente, eu posso completar com 5 para ficar com a mesma quantidade de casas decimais. Agora, o que eu farei? Eu vou pegar esse valor e subtrair por esse. Está ficando assim.
100x igual a 35,555 menos 10x igual a 3,555. Passando a barra, 5 menos 5 dá 0, eu cancelo, porque esse 0 após a vírgula não tem valor. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. Então, não coloca. 35 menos 3. 5 menos 3 dá 2. E aqui ficou, 5 menos 3 dá 2, aqui ficou 3. 3 menos nada, não tem nada aqui, vai dar 3. Igual 100x menos 10x dá 90x. Isola o x, vai ficar 32 sobre 90. Dá para nós simplificarmos por 2. Isso aqui, 32 por 2 dá 16. E o 90 por 2, 45. Então, conseguimos fazer a demonstração da fração geratriz do exemplo de número 1. Agora, exemplo de número 2. Exemplo 2, nós temos 0,25, 444 infinitamente. Então, o que nós faremos? Vamos chamar isso aqui de x. Então, x igual a 0,25444. Então, a primeira coisa que temos que fazer, essa vírgula ela tem que chegar antes do período. Se o período é 4, essa vírgula tem que ficar aqui, Então, se essa vírgula está avançando 2 casas decimais, significa dizer que eu tenho que multiplicar agora por 100. Por que eu multipliquei no exemplo 1 por 10? Porque tinha apenas uma casa decimal para poder alcançar o período. Agora são 2 casas decimais para poder alcançar o período. Então, vamos multiplicar por 100. 100 vezes o x dá 100x. Quando eu multiplico esse número decimal por 100, a vírgula vai avançar 2 casas. Então, fica 25,444. Agora, o que eu faço? Eu pego esse numeral agora e faço com que a vírgula ela alcance o período. Então, vai avançar uma casa decimal. Então, eu vou agora multiplicar por 10. Uma casa decimal, multiplico por 10. Então, fica 10 vezes o 100x, vai dar 1000x. Multiplicando aqui por 10, a vírgula avança uma casa decimal, 254,44. Como aqui temos 3 casas decimais, eu acrescento mais um 4 aqui, para ficar com a mesma quantidade de casas decimais. Agora eu pego esse 1000x, vou pegar esse 1000x e subtrair com 100x. 254,444. E aqui embaixo 100x igual a 25,444. Passando a barra, vamos subtrair. Aqui cancela porque vai dar 0 e aqui dá 0. 14 menos 5 dá 9. Ficou 4 menos 2 dá 2. E aqui embaixo 2. 1000 menos 100 dá 900x. X é igual a 229 sobre 900. Não dá mais para simplificar. Deixa assim em forma de fração. E agora o nosso exemplo de número 3. Exemplo de número 3 agora. Nós vamos encontrar essa fração geratriz fazendo a demonstração agora. Exemplo de número 3. Então, nós temos 0,143 e o 25 infinitamente. Chamamos essa dízima periódica de x, 143, 25, 25, 25. Agora, a mesma coisa, essa vírgula vai ter que ficar antes do período. O período é 25, ela vai ficar aqui,
Então, vai ter que percorrer 1, 2, 3 casas decimais. Então, eu começo agora multiplicando por 1000. Por que por 1000? Porque essa vírgula vai ultrapassar 3 casas decimais. 1000 vezes o x dá 1000x. Quando eu multiplicar por 1000, avança 3 casas, fica 143,25, 25, 25. Agora vamos lá. Perceba agora. Esse numeral, essa vírgula vai ter que ultrapassar 2 casas decimais, porque tem que alcançar agora esse número periódico. Então, ultrapassa 2 casas, porque eu tenho 2 algarismos repetindo. Eu vou multiplicar isso aqui por 100. Multiplica essa expressão por 100. Então, fica assim, ó. 100 vezes o 1000. Então, 100 vezes o 1000, isso aqui vai dar 10, 100 mil. Né? 100 vezes o 1000 vai dar 100 mil. 100 mil x. Aqui, quando eu multiplicar por 100, essa vírgula avança 2 casas. Então, 14.325, avançando 2 casas, vírgula 25, 25. Como aqui tem 3 casas decimais, tem 3 numerais repetindo, então aqui também 3 casas decimais, 3 numerais repetindo. Ok, deixa eu apagar aqui. Vamos deixar só esse resultado aqui. Agora o que nós faremos? Vamos subtrair essas duas expressões. 100.000 x igual 14.325,25, 25, 25, menos o 1000x igual a 143,25, 25, 25. Passando aqui a barra, cancela esse 25 após a vírgula. 5 menos 3 dá 2. 12 menos 4 dá 8. Ficou 2 menos 1 dá 1. E aqui abaixo 4, aqui abaixo 1. Então, ó, 100.000. Eu tiro 1000. Então, vai ficar 99.000. 99.000. E aí, repete o x no final. 99.000x. Isola o x, vai ficar 14.182 dividido por 99.000. Pronto. Então, aí está a fração geratriz que nós queríamos encontrar. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.